provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6 agora, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e eu o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Vamos orar ao nosso Deus? Muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de ler uma palavra como essa, com informações tão preciosas sobre aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus pela vida de um pecador. Nós somos, ó Deus, eternamente gratos, porque jamais nós conseguiríamos, ó Deus, nos aproximar do Senhor se não fosse pela cruz. Nós somos gratos e pedimos em nome de Jesus que essa noite o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Se nós entendermos, ó Deus, haverá uma possibilidade muito grande de mudança em nós. Se nós entendermos, ó Deus, haverá uma possibilidade muito grande de transformação de corações. Portanto, ó Deus, abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender a Tua palavra aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, há poucos domingos atrás, não sei se você vai lembrar, talvez 2 domingos atrás, nós meditamos nos versos 14 a 17 deste capítulo de 2 Coríntios. Você deve estar lembrando disso, se você esteve aqui, obviamente, ou então se você ouviu através das redes sociais a nossa mensagem. Na ocasião, nós trabalhamos um tema dentro desse texto. Nós falamos sobre a morte de Cristo e os seus efeitos sobre nós. E na ocasião, eu disse que a morte de Cristo, ou seja, a cruz do Calvário, revela o amor de Deus por nós. Falei também que a morte de Cristo me diz como eu devo viver. Falei também um outro ponto, que ela revela a identidade de Cristo. Quem é Jesus? Tudo baseado de 14 a 17. E por último, eu disse que a morte de Jesus também revela a minha identidade, e nós fechamos então com o verso 17, aquele clássico texto que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas o texto continua, e Paulo fala mais coisas a respeito de Deus. Ele fala de mais atitudes de Deus para com o pecador. Então, não foi só a revelação do amor de Deus que nós podemos ver na cruz. Tem mais coisa além disso. Não foi só uma ordem de como eu devo viver, que a gente viu na semana que eu acabei de citar aqui agora. Existem mais coisas. Na cruz, não foi só a revelação da identidade de Cristo ou a minha identidade. Houve mais coisa ali. Deus teve uma atitude ainda para além. Algo mais aconteceu. Na verdade, um evento cósmico estava em andamento por ocasião da vinda de Jesus ao mundo. Na nossa cultura, muitas pessoas afirmam que são filhos de Deus. Você deve ter ouvido isso diversas vezes. Afirmam também que Deus é amor. E com esse pensamento na mente, normalmente a pessoa constrói a vida com a crença de que ela está segura em relação à sua eternidade. Ela sabe poucas coisas sobre aquilo que Cristo fez na cruz. Ela sabe poucas coisas sobre o amor de Deus ou sobre a justiça de Deus. Mas baseado nessa crença de que todos são filhos de Deus e que Deus é puramente amor, o sujeito constrói então uma segurança
de que a vida eterna dele está segura. Então, muitas pessoas, a despeito de falarem sobre o inferno e de até afirmarem na crença a respeito do inferno, não acreditam na possibilidade de que possam passar a eternidade nesse lugar. Para a maioria das pessoas, Deus, a despeito de se irritar com alguns dos seus comportamentos, jamais seria capaz de puni-las com o sofrimento eterno ou com o inferno. A verdade é que, do ponto de vista bíblico, as coisas não são bem assim. A Bíblia ensina claramente em diversas passagens que Deus e o homem estão em estado de inimizade. Isso você vai ver em várias passagens das Escrituras. E essa inimizade entre Deus e o homem, ela começou lá no Éden. Então, após o pecado, Deus, mesmo amando o homem, impôs punições sobre ele. Então, você vai ler, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versos 23 a 24, o texto diz assim: por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, no caso o homem, para cultivar o solo do qual ele foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Houve um sério rompimento nesse momento. Isaías capítulo 59, versos de 1 a 8, Isaías profetizando ao povo de Israel, há cerca de 2.600 anos atrás, ele diz o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Mas prossegue Isaías no verso 2, mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Verso 6. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com aquilo que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés, eles correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Isso é o retrato do homem pós-queda. Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versos de 10 a 12, ele diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus, porque todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. E ele prossegue ainda no capítulo 3, só que agora no verso 23, ele vai dizer: porque todo mundo pecou e todos então foram destituídos, separados dessa glória de Deus. Estado de inimizade. Algo sério aconteceu no mundo. Houve uma separação, uma ruptura. Então, milhares de anos se passaram e nós nos tornamos insensíveis àquilo que aconteceu lá no Éden. O ser humano, às vezes, esquece dessa ruptura. E se a entrada do pecado nessa época abalou a humanidade com a separação do seu Criador, Paulo agora em 2 Coríntios capítulo 5, que é o texto que nós lemos, ele vai falar que a morte de cruz, ela diz de um outro evento, de uma magnitude maior ainda.
Por que maior ainda? Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, onde o pecado foi muito, a graça de Deus foi maior do que o pecado. Então, se lá no Éden nós tivemos um evento realmente que abalou o mundo, agora em Cristo Jesus nós temos um outro evento de magnitude ainda maior, capaz também de abalar a humanidade. Então, na cruz, para além da demonstração do amor de Deus, para além da demonstração da identidade de Cristo, da minha identidade, para além de direcionamento de como eu devo viver, como nós falamos dos versos 14 a 17, na cruz, Deus está reconciliando pessoas consigo mesmo. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Às vezes nós passamos por esse texto e nós estamos tão insensíveis em relação a esse rompimento lá no Éden. Aliás, no século XXI, a gente nunca poderia imaginar que uma pessoa pode estar rompida com Deus. Nós vivemos a cultura, principalmente brasileira, de que há jeito para todas as coisas. Não é? Deus é amor, eu sou filho de Deus. Nós temos vários meios de navegação social com Deus que nos faz entender, ter a crença que essa inimizade não tem a ver com a vida da gente. E não é assim. Nós nos tornamos insensíveis. E quando nós passamos por um texto como esse, às vezes a palavra reconciliação, ela não causa o impacto que ela causou no coração do apóstolo Paulo e até da própria igreja de Corinto, quando ficou sabendo desse mistério, como ele diz, da reconciliação, ou ministério, desculpa, da reconciliação. Algo extraordinário aconteceu no dia em que Jesus morreu na cruz. Lá em Mateus capítulo 27, verso 50, o apóstolo Mateus registra isso para nossa alegria. Ele diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito e naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Acesso. Reconciliação. Você pode não se dar conta do valor disso, mas saiba de uma coisa, essa é a maior necessidade que um ser humano tem na sua vida, reconciliar-se com Deus. Essa é a maior necessidade que nós temos. Acabar com essa inimizade, nos voltarmos para o Senhor, estarmos com o Senhor definitivamente. E baseado nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 até o capítulo 6, verso 2, eu quero falar alguns pontos sobre a dádiva da reconciliação. E a primeira coisa que eu quero dizer está aí no verso de número 18. A reconciliação, ela provém unicamente e exclusivamente de Deus. É Deus que nos reconcilia com Ele. Não existe nada que você possa fazer que promova essa reconciliação. Não existe nada da sua parte que faça com que isso seja real. A única maneira, a única coisa que você deve fazer, e a gente vai ver um pouquinho na frente, é aceitar essa reconciliação, é dizer sim para essa reconciliação. Mas ela provém única e exclusivamente de Deus. Paulo vai dizer, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Toda iniciativa vem de Deus. Ele, a parte ofendida, fez todos os movimentos na direção da reconciliação. Se Deus não tivesse feito isso, até hoje a humanidade estaria completamente destituída de luz espiritual. Se Deus não tivesse dado início a isso, em Cristo Jesus, até hoje nós estaríamos sem esperança de reconciliação com Deus. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo, diz o texto. Ou seja, Deus tomou a forma de homem na pessoa de Jesus, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, para que nós, pecadores, pudéssemos então nos reconciliar com ele. Nós ofendemos a Deus, violando as ordens dele e pecando contra ele. Consequentemente, a iniciativa de reconciliação, ela deveria partir de quem? Da gente. Não é isso que a gente espera das pessoas?
Quando você tem uma causa com alguém que você pensa assim, olha, eu não estou errado, foi a pessoa que provocou esse rompimento entre nós, na nossa amizade, você fica com aquilo na cabeça. Quem tem que começar essa reconciliação é a pessoa, porque eu sou a parte ofendida. Só que em Deus isso foi diferente. Ele começa isso. Algo que deveria ter sido partido de nós, porque nós somos o ofensor, a parte que ofendeu, mas em vez disso, nós lemos que Deus, como parte ofendida, ele veio até nós para efetuar essa restauração do nosso relacionamento com ele. Gente, isso é de uma magnitude incrível. É por isso que o cristianismo bíblico, ele se difere de várias realidades religiosas. Deus, o Deus que a Bíblia nos apresenta, é um Deus que se preocupa com a sua criação. É um Deus que quer se aproximar das pessoas, que quer se reconciliar com as pessoas. Então você imagina que Deus poderia ter tratado os homens da mesma forma que ele tratou os anjos rebeldes. Não há salvação para eles, não há reconstrução para eles, não há reconciliação para eles. Esses anjos não tiveram a oportunidade de reconciliação. Eles serão condenados para sempre. O inferno, ele foi construído, vamos dizer assim, né? O inferno, o destino, os destinatários do inferno é Satanás e os seus anjos. Então não há reconciliação para eles. Mas quanto ao homem, Deus tratou de uma forma diferente. Deus mostra a sua compaixão, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, fazendo um movimento cósmico para que o ofensor se reconcilie com ele. Isso é incrível. Isso significa que nada poderíamos fazer para que houvesse essa reconciliação entre nós. Teve que partir de Deus. E Cristo é justamente esse elo de reconstrução desse relacionamento com Deus. E aí nós podemos lembrar do versículo 8, aí de 2 Coríntios, né, do próprio capítulo 5, um dos textos mais lindos que nós temos aí na palavra de Deus. Desculpa, não é 2 Coríntios não, tá, gente? É Romanos, capítulo 5, verso 8. Fui aqui em 2 Coríntios, não vi o texto, acabei lembrando que é Romanos. Mas aquele texto maravilhoso, que você nunca deve esquecer, que deve ser um texto que marca o seu coração e a sua vida, que diz, mas Deus, ele demonstra o seu amor para conosco, quando Cristo morreu na cruz e nós éramos ainda pecadores. Olha só que coisa incrível. Todo o movimento foi de Deus para se reconciliar conosco. O texto prossegue em 2 Coríntios capítulo 5, e agora o que o apóstolo Paulo vai fazer é o seguinte: como é que isso aconteceu? Então Deus nos reconciliou por meio de Cristo, está aí dos versos 19 a 21. Ele diz assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deixa eu fazer uma pequena digressão aqui, tá, irmãos? Olha essa palavra do apóstolo Paulo. Nós fomos feitos embaixadores de Cristo, não é? Como se Deus estivesse fazendo o nosso apelo, o seu apelo através de nós. Deixa eu te dizer como que isso acontece hoje. Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus e expomos as Escrituras de forma clara e bíblica, esse apelo está sendo feito novamente. É como se o próprio Deus agora, através da sua palavra, estivesse fazendo este apelo ao coração de vocês. Pega isso como uma coisa preciosa. Pega isso como uma coisa de extremo valor. A palavra de Deus está sendo exposta para o seu coração e para a sua mente. Vamos prosseguindo. Então ele diz assim, por amor a Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu já mencionei agora, né, que Deus nos reconciliou por meio de Cristo Jesus. Mas como é que foi esse processo? Como é que isso aconteceu?
Então, depois de afirmar que Deus é quem iniciou a reconciliação, o apóstolo Paulo agora vai explicar como aconteceu o processo, como é que Deus fez isso, né? E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos desmembrar o versículo para nossa maior compreensão e para a gente absorver ao máximo essa riqueza aí, tá bom? Então, coloca lá no verso de número 19, Arthur, e aí você vai prosseguindo de acordo com o que eu vou falar, tá bom? Então, como é que Deus fez isso? Como é que ele reconciliou o mundo? Primeiro, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo. É a primeira coisa que ele fala aí no verso 19. Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você observasse é a abrangência da reconciliação. Ela não está restrita a um grupo. Ela não está restrita aos coríntios, ao qual essa carta foi destinada. Ela não está restrita aos judeus. Deus em Cristo está reconciliando o mundo inteiro. Não é um universalismo, não é a ideia que só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, todo mundo está reconciliado. Não, não é assim. Mas todo aquele que confia na obra de Jesus e entrega a sua vida a Ele, tem a oportunidade dessa reconciliação. E isso acontece porque a Bíblia afirma que todo mundo pecou e que todo mundo foi destituído da glória de Deus. Então, todo mundo foi atingido pelo pecado. E toda criatura, então, tem condições de ser atingido pelo evento da cruz do Senhor Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, lá na cruz, naquele momento da morte de Jesus, em todo aquele evento que envolve morte e ressurreição de Cristo, Deus estava reconstruindo esse relacionamento, reconciliando consigo mesmo todas as pessoas. Isso significa que todo ser humano, ele necessita de reconciliação e que Cristo é a única esperança para todo ser humano. Não há outro meio, não há outro caminho. Então, o primeiro passo que a gente vê, quando a gente desmembra o verso 19, é que essa reconciliação é Deus reconciliando o mundo todo. É uma coisa muito abrangente, porque o pecado também foi abrangente. Ele alcançou toda a criatura. Então, a graça e a misericórdia de Deus na cruz também está disponível a toda a criatura. Como é que ele fez isso? Olha que passo incrível. Olha como é que Deus movimentou as coisas para que ele pudesse fazer as pazes com você. Primeiro, não lançando em conta os pecados dos homens, diz o apóstolo Paulo. Muitas traduções colocam a palavra imputar no lugar de lançar. A ideia é a mesma. Essa palavra, ela tem familiaridade com negócios. Ela tem familiaridade com a economia. A ideia aqui é de colocar na conta da pessoa aquilo que ela deve. Essa é a ideia. Então, algumas traduções antigas ainda vão falar nisso, de Deus colocar na conta mesmo, de depositar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, gente, olha, presta atenção. Aqueles que confiam em Cristo para a sua salvação, Deus não coloca mais na conta dessas pessoas o valor dos seus pecados, o peso dos seus pecados. Deus não os cobra mais segundo as suas transgressões. É isso que ele está dizendo aqui. A dívida foi paga lá na cruz, por Cristo Jesus. Então, Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, ele abre mais o entendimento dessa dívida paga e ele diz assim, olha, quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu essa dívida e pregou ela na cruz. E aqui em 2 Coríntios, Paulo está dizendo, olha, sabe como é que Deus trabalhou essa reconciliação com você? Não colocando, não imputando sobre a sua vida as suas próprias transgressões. Pastor, então eu posso pecar à vontade que vou ser perdoado por Deus? Não é bem assim, né? Primeiro, se você procede dessa maneira, você está dando provas que você não entendeu o Evangelho.
Você não se converteu ainda. Segundo, o próprio apóstolo Paulo, pessoalmente, responde essa pergunta em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Ele diz: o que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente sobre nós? Verso 2, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como nós podemos continuar vivendo nele? Não vai. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o primeiro movimento de Deus é não cobrar de você o que deveria estar na sua conta. E aí eu vou falar mais uma vez, eu já falei isso, mas talvez nós tenhamos pessoa aqui que ainda não ouviu, que é essa diferença entre graça e misericórdia. A graça é aquilo que Deus dá a você, pensa na soma, no positivo, Deus dá a você aquilo que você não merece, mas Ele te dá. Ele coloca na sua conta aquilo que você não merece. E a misericórdia de Deus é justamente isso. Pensa no sinal de negativo. É quando Deus subtrai da sua conta aquilo que você merece. Ele tira. Então, isso aqui que Paulo está demonstrando em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, é a pura misericórdia de Deus sendo exercida na vida de um pecador. Deus não está cobrando aquilo que você realmente merecia pagar para Ele. Não é? Até porque nós jamais teríamos condições de pagar aquilo que nós devemos a Deus. O primeiro movimento, então, foi esse. Ele tira da nossa conta. Teus pecados eu apago da minha frente. Mas Deus não faz vista grossa para o pecado. Então, a pergunta subsequente é: quem é que vai pagar a conta? A conta existe. Ela está lá. Ela pode ser tirada da sua conta, dos seus dividendos, mas ela existe. E aí vem o segundo movimento de Deus, relatado pelo apóstolo Paulo nesse texto. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Olha o segundo movimento de Deus. Jesus, o justo, aquele que não tinha pecado, levou sobre si as nossas transgressões para que eu e você tivéssemos paz. Ele paga a conta que nós deveríamos pagar. Ele se fez inimigo de Deus para que nós nos tornássemos amigos de Deus. Ele se fez maldito na cruz para que nós fôssemos abençoados. Deus colocou na conta de Jesus todos os nossos pecados. Nossas dívidas foram pagas nas costas de Jesus. Jesus bradou na cruz, uma de suas últimas palavras foi: está consumado. Uma palavra totalmente comercial. Uma palavra usada para fechamento de negócios naquela época. Tetelestai, negócio fechado. Então, veja bem, uma palavra dita em meios de negócio. O que é que ele disse para Deus naquele momento? Pai, está pago. A dívida dele está paga. Ele pagou a nossa vida, as dívidas que estavam sobre nós. Por isso que Paulo, nos versículos anteriores, que a gente estudou na semana passada, na semana retrasada, Paulo diz: esse amor me constrange, porque um morreu por todos. Ou seja, ele pagou a dívida de todo mundo. Né? Agora, presta atenção numa coisa, meu querido. A graça é de graça, mas ela não foi barata. Entende isso? Nem tudo que é de graça é barato. Às vezes a gente não dá valor a coisas de graça. Pessoas acham que para ser salva precisam fazer tripulias por Deus. Não é, Ele só exige de você, Ele só pede de você que você se curve diante do Senhor Jesus, que você confie nele, entregue sua vida a Ele. É só isso. A graça é de graça, mas ela não foi barata. Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 21, ele diz assim: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitidas pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês,
por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Olha o que Pedro está dizendo. Não foi, gente, por dinheiro humano que vocês foram comprados. E ele chega a falar de prata e ouro, que são coisas extremamente preciosas, tanto lá quanto hoje, quanto aqui. Né? Mas ele vai dizer, olha, o preço da graça foi o sangue derramado na cruz. Mas ele não parou por aí. Veja bem, Deus vai além disso. Ele não só perdoou as minhas transgressões, ou seja, ele não pegou somente os meus pecados e colocou na conta de Jesus. Ou seja, não tem mais nada de dividendos na minha conta. Não tem um boleto para pagar. Amém ou não, irmãos? Você gostaria de viver assim, sem um boletim para pagar? Quem está zero de boleto aí, diga amém. Ih, quem está cheio de boleto aí, amém ou não? Ô, glória! Imagina que você amanhece sem um boletinho na sua conta de pecado. Está lisa, está zero. Mas Deus vai além disso. Então ele pegou os meus pecados e encheu a conta de Jesus de pecado. Ele não tinha isso lá. Você já imaginou isso? Você amanhece, um dia você vai olhar, sua conta bancária está zero, no negativo, o banco te ligando, dizendo assim, olha, você está devendo dinheiro que eu sei nem como que você vai pagar. Tanta dívida que é colocada na sua conta. Mas Deus não parou por aí. Ele pegou todo o saldo positivo de Jesus, tudo aquilo que é a riqueza da sua glória, toda aquela preciosidade do justo, tudo aquilo que representa a pessoa e a obra de Jesus e colocou na minha conta vazia de dívida. Então ele vai dizer aí, né, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu passei a ser o justo agora. Ele colocou coisas na minha conta que nunca deveriam estar lá. Isso é a graça. Tirar da minha conta é a misericórdia. Colocar o saldo de Jesus na minha conta é a graça. É Deus dizendo, Paulo, você não merece o que eu vou colocar na sua conta. Você é um pecador. Você merecia punição. Aquela cruz foi feita, foi para você. Mas eu tirei aquilo que imputava na sua vida, aquilo que era pecado sobre você, e agora eu estou depositando na sua conta aquilo que pertencia a Jesus, que nunca pecou. O saldo positivo de Jesus, então, é transferido para a conta do pecador. Então, entenda o que aconteceu lá na cruz. Entenda o que estava em jogo. Entenda por que Jesus se manteve firme até chegar na cruz. Desde o dia depois do seu batismo, que Satanás começa a tentar Jesus. E qual que é a tentação de Jesus? Satanás não tentou Jesus como tenta você. Com dinheiro, com poder, com desejos da sua carne. A grande tentação de Satanás em relação a Jesus é: para que a cruz? Para que sofrer tanto? Para que uma morte tão trágica como essa? E quando você olha para esse texto, você começa a entender, porque até o inferno estava entendendo o que ia acontecer naquele lugar. Até o inferno estava cônscio de que ali perdão de pecados aconteceria, que Deus estava reconciliando pessoas consigo mesmo. Então não era apenas perdão, não era apenas um pacto de reconciliação. Não é? Deus, ou melhor, não era apenas um pacto de reconciliação. Deus pegou os nossos pecados e colocou sobre Jesus. Ele ficou desfigurado. Isaías profetizou esse dia da seguinte forma. Vamos ler Isaías 53, e você vai ver Isaías profetizando lá pelo ano 600 a.C., não estou me recordando muito bem, sou péssimo nessas datas, mas eu acredito que seja por aí, né? Isaías está profetizando sobre esse momento. E olha o que ele diz aí, então, em Isaías 53. Ele é pequenininho, tá? Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza,
ele não tinha nenhuma majestade para que nos atraíssemos. Nada havia na sua aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos por estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que estava sobre todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, ele também não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência e nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor o tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus. Entende o que aconteceu na cruz? É disso que Paulo está falando aqui. O justo levou a culpa do injusto. O justo carregou sobre si as dores daquele que merecia sofrer. Mas o que Paulo está dizendo é que não ficou só nisso, né? Deus, em seu infinito amor, ele foi além. Ele pegou a justiça de Cristo, depositou na conta do pecador. É por isso que o verso 17, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É novo porque é a vida de Jesus sobre o pecador arrependido. Por isso que ele é feito nova criatura. Por isso que é novo. Não é? É algo novo para ele. Não pertence a ele, é de Cristo. E isso Paulo diz, foi constrangedor para mim conhecer todas essas coisas que Deus fez por um pecador. E a pergunta que eu faço aqui, para a gente partir para a conclusão, é: foi constrangedor para Paulo saber de tudo isso? Saber que Jesus levou sobre si os nossos pecados, que Deus pegou as nossas dívidas, colocou na conta de Jesus, pegou o saldo de Jesus positivo, colocou na nossa conta, nós passamos a ter vida pela vida dele. E Paulo disse: isso foi constrangedor para mim. E a pergunta é constrangedor para você também isso? Saber dessas coisas? Como é que você lida com isso? Quando você lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, e conhece esse movimento cósmico que Deus fez pela sua vida. É a minha e a sua vida que estava em jogo aqui. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu acho que já deu para você entender o valor de tudo que envolveu a reconciliação. A reconciliação é tudo isso, e talvez mais até, coisas que às vezes nós não conseguimos ainda explicar. Agora eu gostaria de fechar com algumas informações adicionais para a gente concluir. Primeiro, Deus te reconciliou, você que é crente em Cristo Jesus, Deus te reconciliou para que você se torne um anunciador da reconciliação. Observe os versos 19, parte C, coloca aí, olha só o que está dizendo lá. Deus confiou a nós a mensagem da reconciliação.
Se você vai perceber, nesse trecho que a gente leu, o apóstolo Paulo diversas vezes fala disso, que ele é embaixador da reconciliação, que Deus confiou isso a ele. Olha o verso 20, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo por nós. Agora, olha o capítulo 6.1, não é? O verso 1 do capítulo 6. Como cooperadores de Deus, nós insistimos para que vocês não recebam a graça de Deus inutilmente, ou seja, como cooperadores de Deus. Quando Deus nos reconcilia com Ele, Ele nos reconcilia para que nós também sejamos um embaixador dessa mensagem, um anunciador dessa mensagem. Ninguém é reconciliado com Deus por ser. Tem coisa maior aí. Não é só sobre isso. Hoje de manhã, na tensa mensagem de hoje de manhã, meu não, irmão? Na tensa mensagem de hoje de manhã, a gente falou um pouco disso. Não é sobre nós, é sobre o reino. Paulo foi reconciliado por Deus e com Deus e se tornou um embaixador da mensagem da reconciliação. Essa é a melhor forma de nós mostrarmos a nossa gratidão a Deus, mostrarmos que nós entendemos. Senhor, eis-me aqui como um embaixador, um anunciador dessa reconciliação. Depois, o segundo ponto que eu quero trabalhar nessa conclusão está aí no verso de número 20, na última partezinha do verso, quando Paulo fala assim, nós suplicamos. A súplica é mais do que um pedido. É um apelo realmente tenso. Procede do fundo do coração. Do fundo do coração de um homem que entendeu a reconciliação. Do fundo do coração de um homem que entendeu, primeiro, que estava perdido em suas transgressões e pecados. De um homem que entendeu que, a despeito de ser um excelente religioso, estava totalmente perdido. Ele estava fazendo coisas que ele achava que estava fazendo para Deus e por Deus, mas quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele muda completamente a visão e o discurso dele. E ao entender isso, esse coração que entendeu o estado de condenação do ser humano, a necessidade da reconciliação, e sabendo que essa reconciliação está em Cristo, ele suplica, quando ele escreve essa carta, e ele diz, reconcilie-se com Deus. É a sua parte do negócio. É o seu sim para o Senhor. Ele faz todo o movimento cósmico, mas tem algo que você precisa responder. Tem algo que você precisa dizer a respeito disso. Então, primeiro ponto, ele diz, olha, você que já recebeu essa reconciliação, ok? Entenda, Deus te reconciliou para que a sua mensagem, a sua fala, esteja totalmente envolvida com a ideia da reconciliação. Segundo, você que ainda não se reconciliou, Paulo diz, eu quero fazer uma súplica para você. Eu quero clamar do fundo do meu coração, reconcilie-se com Deus. Depois, o terceiro ponto que eu quero abordar para a gente finalizar, está no capítulo 6, versos 1 a 2. Ele vai dizer, não ignore a oferta de Deus. Como cooperadores de Deus, disse Paulo, eu insisto com vocês para não receberem essa graça de Deus em vão. Imagina uma coisa poderosa que foi feita por você. Imagina uma coisa grande que foi feita por você. E você trata isso de uma maneira leviana. Você recebe aquilo em vão. E ele diz, olha, eu ouvi você no tempo favorável. Eu ouvi você no dia da salvação. Eu digo mais, agora é o tempo favorável para você. Agora é o dia da salvação na sua vida. Baratear a oferta de Deus ou simplesmente ignorar a sua urgência é um dos piores pecados que uma pessoa pode cometer nessa vida. A incredulidade, a dureza do coração, ela foi a causa da condenação de muitos líderes israelitas nos tempos de Jesus. E o apelo de Paulo é: não cometa o mesmo erro. Aceite a oferta de Deus na sua vida, não cometa a mesma coisa. Crente,
não receba essa bênção em vão, como se isso não alterasse a sua vida, como se você não fosse fazer nada a respeito disso. Crente, faça valer a pena aquilo que Jesus fez na cruz pela sua vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Baixa a sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor. Queria que você estivesse orando, de cabeça baixa. Pensa na sua vida com Deus. Como é que está a sua história? O que fez sentido para você aqui hoje? Talvez essa noite seja a noite de reconciliação para você. Talvez hoje seja o dia aceitável na sua vida. Nós não sabemos, né? A gente sai da casa da gente, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, e a gente pensa às vezes, o que eu vim fazer aqui hoje? Talvez hoje seja o dia aceitável. Você, meu irmão, minha irmã, você que já vem aqui todo domingo, talvez hoje Deus esteja dizendo para você, não receba essa graça em vão. Você precisa ser um embaixador da reconciliação. Então eu quero desafiar você nessa noite, eu quero encorajar você nessa noite a dar uma resposta ao Senhor. Eu quero encorajar você a dizer alguma coisa para o Senhor nessa noite. Eu não vou pedir que você saia do seu lugar, eu não vou mencionar o seu nome, ninguém está olhando para você. Eu queria que todos nós estivéssemos em oração, ninguém está te vendo, não é sobre você. Mas aquilo que pode hoje ser dito para o Senhor da sua parte. Talvez seja hoje que Deus esteja dizendo, olha, quem sabe não é hoje que você se dá uma resposta para o Senhor, diante de tudo que Ele fez por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não vou pedir que você venha aqui. Não vai acontecer. Mas eu preciso saber, você quer que eu ore com você? Você daí, eu daqui. Não vou nem mencionar o seu nome. Você quer dizer alguma coisa para o Senhor? Levante umas suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus, lá em cima, pode baixar aqui, lá atrás, pode baixar, já vi lá atrás, aqui na frente. Lá em cima também já vi aqui no meio também. Tem mais alguém? Você quer dizer hoje, Senhor, hoje é o dia aceitável para mim. Hoje é o dia da minha reconciliação. Hoje é o dia de eu tomar uma posição com o Senhor. Eu já sou crente, eu venho nessa igreja há muito tempo, Senhor. Mas hoje é uma virada de chave na minha vida. Eu não vou receber essa graça em vão. Eu vou responder ao Senhor positivamente. Você quer fazer isso? Quer dar esse passo? Eu quero orar pela sua vida. Tem mais alguém? Você que ainda não levantou a mão. Tem mais alguém que gostaria de dizer, Senhor, eu quero caminhar mais uma milha com o Senhor. Você quer isso? Senão nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Eu quero me juntar, ó Deus, a todas essas pessoas que levantaram as suas mãos. E que de uma forma simbólica, ó Deus, estão dizendo para o Senhor, alguma coisa eu entendi hoje. Alguma coisa falou no meu coração hoje. E talvez estejam dizendo para o Senhor aí na sua mente, no seu coração, quero, ó Deus, caminhar mais com o Senhor. Quero andar mais com o Senhor. Quero, ó Deus, estar mais próximo do Senhor. Quero servir ao Senhor em gratidão por aquilo que o Senhor tem feito pela minha vida. Pai, recebe-os na tua presença. Trabalhe em seus corações de uma forma única e poderosa. Nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o nosso Deus.